Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, nós apreciaremos agora o requerimento 016 de 2018, que solicita a votação em regime de urgência do projeto de lei 353 de 2017, que aprova o Plano Estadual de Educação Ambiental do Maranhão e dá outras providências. Quando essa matéria chegou a esta casa, senhor presidente, já foi no final do ano passado, já praticamente no período do recesso, foi publicado no Diário da Casa no dia 20 de dezembro, quando praticamente estavam encerrando essas atividades, e com a reabertura do trabalho, logo após, já houve o pedido para votação em regime de urgência. Esse é um projeto, senhoras e senhores deputados, que trata de uma questão da maior importância para qualquer Estado, que é exatamente a questão da educação ambiental. E o Plano Estadual de Educação Ambiental é um projeto que, se vocês tiverem a oportunidade de ter acesso, tem mais de 100 páginas tratando sobre a questão da educação ambiental do Maranhão. E aí a pergunta que se faz é, em primeiro lugar, por que a votação em regime de urgência deste projeto? Esse é um projeto que, até pela sua complexidade, merece ser discutido e melhor debatido nessa casa. Eu tenho certeza que vários dos deputados que me ouvem agora sequer têm conhecimento do que trata esse projeto do Plano de Educação Ambiental, que tem mais de 100 páginas. E aí depois, aprova-se um projeto de lei nesse sentido, não adianta reclamar lá para os pequenos produtores, não adianta reclamar com as entidades não governamentais que tratam da preservação do meio ambiente, porque o projeto já foi aprovado e já virou lei. Então, qual é a sugestão aqui em nome do Bloco Parlamentar Independente? O projeto é importante, o projeto merece ser discutido e debatido, mas dentro do trâmite normal aqui na casa. Esta casa tem uma comissão de meio ambiente, formada, instituída, composta por 7 membros, e que eu tenho certeza que vários membros da Comissão de Meio Ambiente desta casa, que é a comissão que tem afinidade com esse projeto, sequer tiveram conhecimento ainda ou a oportunidade de ler sobre o projeto, de ver se tem alguma proposta que possa ser feita no sentido de aperfeiçoar o projeto, alguma emenda que possa ser feita no sentido de melhorar aquilo que foi discutido ao longo da construção do Plano de Educação Ambiental do Estado do Maranhão. Então, senhores e senhoras deputados, fica aqui o pedido para que haja não a votação contra o projeto do Plano de Educação Ambiental, mas a sua votação em regime de urgência, porque não há nada que justifique essa votação em regime de urgência. O governo que aí está no seu último ano de mandato. Passou 3 anos e agora que decidiu mandar e já quer requerer a votação em regime de urgência, sem que os deputados desta casa tenham o direito de conhecer aquilo que foi tratado, aquilo que foi discutido. Enfim, se tivesse algum motivo que fosse demonstrado para que algum prejuízo fosse ocasionado pela não votação em regime de urgência, eu seria o primeiro a apoiar. Mas não há, senhoras e senhores deputados, não há nenhum motivo, e esse é um plano que ficará para frente, para as futuras gerações, para todos aqueles que lidam com essa área importante, que é a política de educação ambiental. Então, fica aqui o pedido, senhores e senhoras deputados, tão somente para que essa matéria não seja votada em regime de urgência, para que seja retirada do regime de urgência, e aí é um apelo que faço ao autor... Deputado Brade, quando Vossa Excelência puder me dar uma parte, deputado Souza Neto. Concedo já, deputado Souza Neto. Um apelo que faço ao autor do requerimento, para que possa retirar, e quem sabe, após o conhecimento dessa casa e o debate, a gente possa voltar com essa votação na semana que vem, daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, que não vai causar nenhum problema para a sua tramitação nessa casa. Ao contrário, problema nós estaremos criando se nós instituirmos, por meio de lei, em regra, aquilo que foi estabelecido no Plano de Educação Ambiental e depois se perceber que alguma coisa poderia ter sido melhorada, alguma situação poderia ter sido evitada. Então, falta de aviso não é. E é por isso que se pede para que essa matéria não seja votada em regime de urgência. Concedo uma parte ao deputado Souza Neto. Deputado Brade.
Primeiramente, quero agradecer a Vossa Excelência pela parte, dizer da sua felicidade em levantar essa discussão, porque, se Vossa Excelência não sabe, fui presidente da Comissão de Meio Ambiente no primeiro semestre de 2016, né? No qual foi criado, e que eu participei em Codó, que se eu não me engano, a criação do Comitê das Bacias do Maranhão. Foi junto com a Secretaria de Meio Ambiente que a gente fez esse encontro lá para discutir a questão ambiental e das bacias. E até hoje eu nunca recebi um relatório daquele encontro que teve lá. É um absurdo realmente essa questão da tramitação de urgência, não sou contra, até porque temos que analisar, Vossa Excelência tem toda a razão, e você tem colocado muito bem essa questão dessa tramitação de urgência, porque enquanto fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, levantei muito essa questão. E até agora, depois que saí da comissão, não saiu os relatórios necessários, da qual eu participei, levei discussões plenárias sobre essa questão da causa das bacias, que leva, de uma forma geral, a questão ambiental. E Vossa Excelência tem toda a razão. É uma questão complexa, que tem que ser mais analisado, porque leva em consideração o futuro da questão hidrográfica e da questão ambiental aqui do Estado do Maranhão. Parabéns, Vossa Excelência, e eu também acho desnecessária essa questão, dessa questão de urgência aqui no plenário. Muito obrigado. Deputado Souza Neto, Vossa Excelência traz uma informação importante. Vossa Excelência foi membro da Comissão de Meio Ambiente, foi presidente da Comissão de Meio Ambiente, e aí a pergunta que faço até a Vossa Excelência, depois que houve essa audiência, que Vossa Excelência participou, e o plano já chegou aqui, foi publicado no dia 20 de dezembro no Diário. Saber se Vossa Excelência recebeu alguma minuta, recebeu algum resumo. Nunca recebi nada até hoje, deputado. E olha que eu já solicitei, enquanto presidente na época, sobre todas as reuniões que a gente participou, eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente da Casa. Nunca recebi nada até agora para a informação de Vossa Excelência. Então vejam, senhoras e senhores deputados, a preocupação que nós temos que ter em relação às matérias que são votadas nessa casa. Deputados que fazem parte da comissão temática do tema, que é exatamente essa questão do meio ambiente, e que sequer tiveram conhecimento do resultado das audiências públicas, dos estudos que foram feitos nessa área do plano de educação ambiental. Então, a pergunta que faço, e eu gostaria que alguém me respondesse, qual será o prejuízo se essa matéria não for votada esta semana em regime de urgência? Porque se assim me mostrarem, eu mesmo serei o primeiro a ficar convencido e achar que tem que ser votado em regime de urgência, mas a pergunta que fica é, o porquê da pressa? E aí nos causa, inclusive, uma dúvida, deputado Souza Neto. Tem alguma coisa aqui que o governo não quer que os deputados tenham acesso? Tem alguma informação, algum dispositivo que pode constar do plano de educação ambiental que venha a prejudicar alguém? Por que o receio de deixar que essa casa aprecie essa matéria numa tramitação normal, ou até por meio de um requerimento de urgência, mas depois dos deputados tomarem conhecimento do que está se tratando? Aqui nós temos vários deputados... Deputado deputados... Eduardo Braide, se Vossa Excelência me permitir, eu gostaria de uma parte. Concedo já, deputado Rafael Leitor. Aqui nós temos vários deputados no plenário em vias de votar esse requerimento de urgência. E eu gostaria de saber quais de vocês têm o conhecimento do plano de educação ambiental que nós vamos votar. Das mais de 100 páginas que chegaram a esta casa para que a gente possa analisar e votar o plano de educação ambiental. Eu tenho certeza que a maioria dos senhores e senhoras não tem conhecimento do que trata esse plano de educação ambiental. E nós não podemos cometer este equívoco de aprovar matérias nesta casa que depois irão à sanção e se tornarão leis sem saber o seu conteúdo. Porque depois, quando se causar prejuízos a produtores ou a qualquer deslize em relação à questão da preservação do meio ambiente, ninguém vai poder abrir a boca aqui para reclamar lá na frente. Porque nós tivemos a oportunidade de analisar essa questão com profundidade, discutir na comissão afim e acabamos deixando e aprovando essa matéria sem nenhum tipo de discussão. E o mais grave de tudo,
sem nenhuma necessidade desta matéria ser votada a toque de caixa, como pretende o governo do Estado. Concedo uma parte ao deputado Rafael Leitor. Deputado Eduardo, até, de certo modo, posso compreender o seu papel com relação à preocupação do regime de urgência, pura e simplesmente por questões de governo e oposição. Mas, na verdade, o Plano Estadual de Educação Ambiental, ele vem construído há bastante tempo. E, na verdade, foram feitas diversas e várias audiências para a construção desse plano. Essa construção desse plano foi construído coletivamente, não apenas pelo governo, mas principalmente pela sociedade civil. E é a ela que a gente atende esse pedido de requerimento de urgência para que a gente aprove o plano que já foi construído. Só para Vossa Excelência ter ideia, da sociedade civil participou o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, o Conselho Estadual de Meio Ambiente, o Conselho Estadual de Educação, o Centro de Defesa e Promoção dos Direitos da Cidadania, a Associação de Desenvolvimento Socioambiental da Bacia do Rio Mearim, a Escola Comunitária Educando, o Movimento Arariba, a Associação Solidária Libertadora, Sociedade Maranhense de Defesa da Moradia Digna, o Fórum Nacional da Sociedade Civil, os Comitês de Bacia Hidrográfica. Esse plano ele vem sendo construído ao longo do tempo. Ele foi construído entre governo e sociedade civil. O que o governador Flávio Dino faz agora é trazer uma mensagem governamental para que a gente transforme esse objeto que já foi aprovado por todos esses conselhos que eu citei, para que essa política possa ser executada. Então, não há nada demais com relação à questão da urgência. Há um pedido das próprias comissões para que esse objeto se transforme em lei e que essas políticas sejam logo executadas, inclusive pelo início do ano letivo. O que o projeto de lei que o governo traz é apenas as diretrizes para sua execução. O projeto de lei são apenas 6 artigos. O plano, que Vossa Excelência fala, que realmente é um volume bem mais extenso, ele foi construído ao longo do tempo. O deputado Souza Neto participou de uma audiência que ele se refere, que eu inclusive participei também, que nós tratávamos da criação dos comitês de bacias hidrográficas, que é um outro assunto, um outro tema, e que também foi discutido, como é discutido essas questões ambientais. Nós não estamos atropelando o processo, nós não estamos interferindo no processo do plano, até porque o plano já está pronto, e se a Assembleia Legislativa pudesse ter uma atenção maior ao plano, poderia ter participado das audiências públicas que foram feitas em diversas cidades. Assim como eu participei, na época, membro da Comissão de Meio Ambiente, de uma audiência pública em Timon, para a construção desse plano, onde foi feita a abertura, onde foi feito grupo temático, onde foi feito discussões, propostas, para que a gente pudesse construir esse plano coletivamente. A Assembleia, no seu papel legislador, faz agora apenas transformar esse plano em instrumento de lei, mas a construção dele, por técnicos, pela sociedade civil, já foi feita. Então, o que nós estamos fazendo é apenas normatização, e esse apelo e esse esclarecimento que veio fazer a Vossa Excelência, que atendendo esse pedido para que o governo possa começar imediatamente a executar essas ações. Nós não iremos aqui mudar o plano que foi construído em diversas mãos. Talvez a gente consiga alterar algum outro artigo da lei, mas que isso já está aqui desde dezembro. Então, esse é o apelo que faço a Vossa Excelência. Compreendo o seu papel de oposição, mas, na verdade, nós não estamos aqui querendo ou esconder absolutamente nada. Muito pelo contrário, porque este plano, repito, foi construído não pelo governo, mas pela sociedade civil. Deputado Rafael, Vossa Excelência reforça meus argumentos. Deputado Braide, permita interrompê-lo, só para pedir que Vossa Excelência conclua, dado o tempo. Já passou 4 minutos do tempo. Eu peço, não sei se tem outro deputado inscrito. Se não tiver, eu peço que seja adicionado meu tempo de liderança pelo encaminhamento. Para encaminhar a votação, Vossa Excelência tem 5 minutos, sem a parte. Agradeço, senhor presidente. O deputado Rafael Leitor nada mais faz que reforçar as minhas convicções de que esse projeto não pode ser votado em regime de urgência. Ele diz que várias audiências públicas foram realizadas, que muitas entidades foram ouvidas, mas e o resultado? O resultado só está sendo conhecido agora, quando o governo do Estado mandou essa casa. Eu quero dizer, deputado Rafael Leitor, que eu mesmo fui procurado por várias ONGs que militam na área ambiental e que não tiveram acesso ao plano de educação ambiental. Nós sabemos muito bem, deputado Rafael Leitor, eu não queria tocar nesse assunto, mas já que Vossa Excelência tenta politizar do lado de governo e oposição, nós sabemos como o atual governo age em relação às entidades. É por isso que aqui nessa casa chegou um conselho universitário do Maranhão, que o governador não quis estudante,
O governador queria nomear diretamente os professores. Foi preciso o quê? A oposição fazer uma audiência pública para incluir nos conselhos. Agora mesmo, Vossa Excelência tem presente aqui no plenário representante da Associação dos Delegados de Polícia Civil. Sabe por quê? Porque um dos motivos que ele está aqui é para poder evitar o regime de urgência de tramitação de um projeto de lei que acaba com o Conselho da Polícia Civil. É assim que esse governo age ao ouvir a sociedade civil organizada. Os que são a favor e batem palma, tem que vir tudo em requerimento de urgência. Aqueles que não são, ele trabalha um jeito de retirar. Disse a Vossa Excelência, recebi reivindicações de várias entidades não governamentais para terem acesso ao plano de educação ambiental. Recebi reivindicações de pequenos produtores para que possam ter acesso ao plano de educação ambiental do Maranhão, para que a gente possa sugerir. E aí, diferente do que Vossa Excelência pensa, como disse, que a matéria que o governo estudou, escutou, vem para cá só para a gente aprovar, eu não penso assim. Compete ao Poder Legislativo melhorar os projetos que chegam aqui do governo do Estado. Ou Vossa Excelência está esquecido que quando da votação do Instituto de Previdência, o governador retirou o representante do servidor do Poder Judiciário, o representante do servidor do Poder Legislativo, o representante dos servidores do Tribunal de Contas, do Ministério Público, e foi preciso, depois de muito trabalho dos sindicatos das categorias, colocar de volta no Conselho do Instituto de Previdência. Então, a pergunta que se faz é, por que votar essa matéria em um regime de urgência se tantas pessoas ainda querem opinar? A deputada Graça Paz, por exemplo, é a deputada do meu bloco, do Bloco Parlamentar Independente, que tem assento na Comissão de Meio Ambiente, e ao questioná-la se ela teve acesso ao resultado do Plano de Educação Ambiental, ela me disse que não tinha acesso ainda ao Plano de Educação Ambiental. Portanto, Vossa Excelência nada mais faz que me trazer e reforçar os argumentos de que esta é uma matéria que não deve ser tratada em regime de urgência. E a pergunta que faço a Vossa Excelência, qual é o prejuízo se nós deixarmos para votar essa matéria daqui a 10 dias, daqui a 15 dias? Qual é o prejuízo que nós vamos ter? Nenhum. O que nós vamos ter é a oportunidade de ouvir aqueles que não tiveram a oportunidade de falar junto ao governo do Estado. A oportunidade de apresentar alguma emenda no sentido de aperfeiçoar esse plano de educação ambiental que ficará aí para as próximas gerações. Portanto, não vejo nenhum tipo de problema em nós levarmos essa votação um pouco mais à frente. Ao contrário, só quem vai ganhar com isso é a sociedade maranhense, principalmente aqueles que lutam todo dia nessa área, que é uma área importantíssima, que é a educação ambiental. Portanto, senhor presidente, fica aqui o pedido e o reforço para que seja rejeitado este requerimento de urgência, tendo em vista que não há nenhuma necessidade de tratar essa matéria em regime de urgência, e razão pela qual, senhor presidente, eu solicito a votação nominal do requerimento que ora discuti e agora encaminhei, senhor presidente.